Olá! O ODS escolhido pela nossa equipe foi o 7, energia limpa e acessível. E para mostrar como ele pode ser atingido, coletamos 3 sinais que indicam que o cenário que imaginamos pode se tornar realidade no futuro. Os sinais são: 1. Energia eólica e solar crescem em níveis recordes em 2020. Esse sinal mostra um considerável aumento de investimento no campo de fontes de energia limpa. Como estaríamos usando fontes de energia limpas e renováveis, temos a garantia de podermos utilizá-las para atender às nossas necessidades sem agredir o meio ambiente. 2. Canadá registra centenas de mortes súbitas em uma onda recorde de calor. Vemos que até em locais com clima estável, condições extremas podem atingir a população. Vemos também países que sofrem com tufões, enchentes, terremotos e outras catástrofes. E esses locais se veem sem energia por longos períodos de tempo, até que ela seja restabelecida. A acessibilidade que buscamos não só ajudará pessoas que moram em locais remotos, mas também aquelas que precisam de eletricidade frente a calamidades. 3. Wi-Fi de energia. Uma revolução em contraste com a forma como temos distribuído energia elétrica no passar dos anos. Com isso, grandes possibilidades se abrem para a concepção e concretização de um forecast. E com base nesses sinais, o seguinte forecast foi pensado por nosso grupo. No futuro, as únicas fontes de energia serão as renováveis, reduzindo o impacto ambiental. Somando isso, a energia sem fio, será possível fazer uma distribuição de energia constante, barata e independente de localização. No mundo em que vivemos, a eletricidade é algo essencial para a manutenção e desenvolvimento de nossa sociedade. De fato, é difícil para nós, que crescemos com eletricidade, imaginar nossa vida sem ela. Em todo o mundo, cerca de 940 milhões de pessoas, por volta de 13% da população mundial, não têm acesso à energia elétrica. A porção majoritária dessas pessoas se encontra na África. No Chad, por exemplo, cerca de 8,8% da população possui energia, o que significa apenas 1.445.840 pessoas, de um total de 16,43 milhões de habitantes. Sabemos que para a energia ser entregue a todas as pessoas, há todo um custo e processos envolvidos: produção, armazenamento, distribuição e manutenção das redes. Tudo isso tem um custo, que é refletido no quanto pagamos por esse serviço tão essencial. Como consequência, seja por conta do custo, pela forma como é distribuída ou pelas condições ambientais e climáticas diversas, a energia não é acessível a todos. Porém, diversos estudos e sinais de mudanças futuras, alguns deles pontuados previamente, apontam para uma mudança nesse cenário. E traremos para vocês como esse serviço primordial para o mundo atual será administrado no futuro. Hélio Borges, 32 anos, biólogo e pesquisador pela Unicamp e fascinado por biogenética. Ele gosta de ler bastante sobre mutação genética, evolução das espécies, entre outros. O seu hobby é viajar para conhecer e documentar os diversos animais da flora brasileira e suas experiências com eles. Hélio, apesar de gostar muito da natureza, também gosta de, nas suas horas livres, assistir um filme ou uma série. Mas em alguns lugares de suas aventuras, o acesso à rede elétrica é complicado, ou até mesmo impossível. Com nossa tecnologia, Hélio poderia não apenas fazer bom uso de seu tempo livre durante as viagens, mas também tornar sua pesquisa mais produtiva, pois os equipamentos utilizados para registro de imagens e vídeos, por exemplo, estariam sempre disponíveis e carregados. Matias Santiago tem 41 anos, é advogado, casado, tem 5 filhos e gosta de aproveitar o tempo livre com a sua família, indo aos parques e praças da região. Ele, apesar de trabalhar numa empresa boa, passa dificuldades financeiras e percebe que suas contas vêm muito altas, principalmente a de energia,
devido à quantidade usada para a educação e criação de seus filhos, principalmente em um período de ensino remoto das escolas, onde eles acabam passando o dia inteiro usufruindo dos serviços dos equipamentos eletrônicos. Maria das Graças Ramos é diarista, tem 38 anos, é divorciada, mãe de 2 filhos e moradora da periferia. Precisou aprender a se virar sozinha desde nova e não teve condições de terminar o ensino médio. Então pega no pé dos filhos na esperança de que tenham uma vida melhor. Seu maior sonho é adquirir casa própria e finalmente se ver livre do aluguel. Mas embora seja esforçada e trabalhadora, mais de 2/3 da renda mensal vão embora somente nas contas, principalmente nas de energia. E por isso, ela resolveu instalar um gato em sua residência. Morre de medo de que a CELP descubra, mas tem esperança de que Deus sabe de suas necessidades e proverá o livramento. Com nossa tecnologia, Maria das Graças terá energia a um preço baixo e justo. Ou, a depender do estado, quem sabe até de graça, pagando apenas um pequeno valor pelo dispositivo roteador. Terá uma folga a mais no orçamento para ser usado com a casa dos sonhos. E, melhor ainda, a qualidade de vida de uma consciência tranquila, pois não precisará mais viver na ilegalidade. Atualmente, as principais fontes de energia utilizadas ao redor do mundo não são renováveis. Ou seja, a energia que se obtém é esgotável, prejudica o meio ambiente e, consequentemente, traz prejuízos para o ser humano. De modo geral, a obtenção de energia a partir de fontes não renováveis afeta direta ou indiretamente a sociedade. Nesse sentido, exemplos dos problemas que ocorrem são destruição de ecossistemas e o próprio aquecimento global. Sendo esses, portanto, problemas que precisam ser sanados, ou no mínimo contidos nos próximos anos, pois podem causar danos irreversíveis à humanidade. Embora seja imprescindível que problemas relacionados ao meio ambiente, citados anteriormente, sejam resolvidos, existem outros problemas que ocorrem por conta do uso de energias não renováveis e que podem afetar o mundo em curtíssimo prazo, ou que até mesmo já afetam, como é o caso das crises energéticas. Recentemente, tanto a China quanto a Europa sofrem com crises energéticas, lugares que possuem matrizes energéticas diferentes, no entanto, esgotáveis. Na China, a crise ocorre devido à principal fonte de energia, o carvão, e na Europa, devido ao gás natural, uma vez que a energia obtida a partir das fontes eólicas ficou abaixo do esperado. Vale citar também o caso do Brasil, que embora utilize uma matriz energética renovável, a água, também passa por uma crise devido à falta de chuvas. Por conta disso, foi necessário utilizar o gás natural para compensar essa falta de chuvas. Portanto, ao se utilizar fontes não renováveis de energia, por necessidade ou não, é possível ver um cenário que não é bom e tende a piorar. Embora a desigualdade não seja um assunto que está diretamente relacionado à energia limpa, ou à forma que se a obtém, fica claro que quanto mais durarem as crises energéticas, mais alto tendem a ficarem os preços das contas de luz, afetando toda a sociedade, mas principalmente os menos favorecidos. Sendo esse um dos pontos onde nossa solução se encaixa, ou seja, pensando principalmente na parte menos favorecida da população. Nosso objetivo é baratear, tanto quanto possível, o acesso à energia, para que esse grupo de indivíduos que tem dificuldade de manter esse acesso, façam isso sem dificuldades. Dessa forma, as pessoas iriam reduzir de forma considerável o valor de suas despesas mensais e, consequentemente, poderiam usar o valor economizado em outras despesas, o que seria de grande ajuda para famílias com baixa renda, principalmente em países como o Brasil, onde o índice de desigualdade social é muito alto. Além dessa parte da população que tem renda, mas que não é suficiente para todas as despesas mensais, outra parte da população que seria extremamente beneficiada com nossa solução seriam aqueles que ainda não têm acesso à energia. Ou seja, as mais de 750 milhões de pessoas que hoje não possuem energia elétrica passariam a ter. Como falado antes, nosso objetivo é baratear tanto quanto possível o acesso à energia. Dessa maneira, o governo de tais países poderiam agir com o objetivo de promover acesso a essas pessoas, uma vez que não seria uma ação tão custosa quanto é hoje em dia. Garantindo o acesso à energia, essas pessoas poderiam ter uma porta de entrada direta a diversas outras coisas, como por exemplo o acesso à informação, que, como bem sabemos, muda totalmente a vida de uma pessoa.
Em resumo, ainda que os grupos falados anteriormente tenham sido os dois que mais focamos, é um fato de que nossa solução afetaria de uma maneira geral a sociedade como um todo. Para conseguir baratear a energia, distribuiremos energia elétrica de forma wireless, ou seja, sem fio. E o objetivo principal é reduzir as diversas etapas no processo da geração até a distribuição de energia. Assim, haveria apenas duas etapas antes de chegar ao consumidor final, sendo elas: a primeira, a obtenção de energia a partir de fontes renováveis, como por exemplo energia solar, e a segunda, o tratamento da energia em estações de transmissão. Lá, essa energia passaria por transformadores e seria tratada antes de ser enviada ao consumidor final. Após esses dois passos, a energia seria enviada por antenas de transmissão para os dispositivos finais. E esses dispositivos seriam responsáveis por transmitir energia no ambiente desejado pelo consumidor, como casas, lojas, carros, entre outros. Explicando de forma simples, uma pessoa teria um dispositivo que recebe a energia de uma distribuidora, e esse dispositivo distribui a energia para qualquer outro aparelho conectado a ele. Comparando com o que temos hoje em dia, o dispositivo seria como um roteador e os aparelhos seriam os smartphones que se conectam a esse roteador. Dessa forma, cada usuário final teria sua própria rede de energia elétrica, impedindo que outros tenham acesso, se assim desejado. Como a energia é totalmente renovável e o cliente final não tem que arcar com custos de instalação de placas solares, por exemplo, basta que ele compre o dispositivo uma única vez e o tenha em toda a vida útil do mesmo. Além disso, por ter um custo final baixíssimo, iniciativas governamentais permitiriam levar energia elétrica para regiões e pessoas que não têm esse acesso, seja qual for o motivo, como explicado anteriormente. O protótipo a seguir mostra um esboço 3D do roteador para o consumidor final. Circular, ele possui 8 cm de diâmetro e uma antena retrátil no topo. É portátil e cabe perfeitamente num bolso de calça jeans, podendo ser transportado com facilidade. Ao pensar nessa solução, desejávamos resolver alguns itens do ODS número 7 da ONU, que fala sobre energia acessível e limpa. Contudo, desconsideramos a princípio as datas limites contidas na lista. Os pontos que consideramos resolver são: 7.1. Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. 7.2. Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. 7.b. Expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. Tomando como base os sinais de mudança, nosso forecast e, por fim, a própria solução, no futuro, as únicas fontes de energia serão renováveis e, consequentemente, a energia global será renovável. Portanto, consideramos que conseguimos resolver estes pontos.